Hoje é o segundo dia dessa série de cartas de possibilidades, então vamos ver o que a gente pode olhar, perceber e sobrecriar no nosso dia a dia, na nossa vida. Afinal de contas, quem cria a sua vida é você. Quem cria a sua realidade é você. Seu ponto de vista cria a sua realidade. O que você pensa é o que você cria, o que você pensa é o que você atrai. Então, o que a gente pode mexer hoje? E aí eu vou trazer para vocês alguma ferramenta relacionada a isso para vocês usarem aí no dia a dia de vocês e depois me contem. Quem quiser fazer perguntas durante a live pode fazer, e aí eu posso falar sobre outras coisinhas dentro do tema, e aí a gente mexe nisso tudo. Então, vamos lá? 1 da tarde, Rio de Janeiro. Estou aqui na minha cidade e aqui está o baralho. Então, vou separar uma parte. Pensa aí, o que você gostaria de mexer? Pede para o teu corpo. Corpo, o que a gente pode receber dessa chamada? O que a gente pode receber dessa chamada para a gente começar a usar alguma técnica para começar a fracionar o que está difícil, o que não está chegando, o que eu não quero mais. Pode fechar seus olhos ou simplesmente pedir para o seu corpo. Corpo, me mostra o que eu posso receber dessa live, o que eu posso receber do Dan hoje, através dessa escolha de estar aqui e vamos embora. Então, embaralhei. Pensa aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hum, bem interessante. Quais definições estão limitando sua escolha? Quais definições estão limitando sua escolha? É interessante quando a gente fala sobre definição, e às vezes as pessoas não entendem muito bem uma diferença entre uma definição e uma percepção e o espaço de escolher. Tudo que você define é através de um julgamento, é através de um ponto de vista que você tem sobre alguma coisa. E aí você define que aquilo tem que ser daquela forma, que aquilo não pode mudar, que aquilo você não tem como mudar porque é aquilo. Ou você definiu que você tem que seguir aquele projeto, ou seja lá o que for. Então, as definições são as escolhas, digamos assim, que mantêm a gente preso a mesmo parâmetro, ao mesmo padrão, a um momento que de repente não é mais criativo na tua vida, não é mais divertido, não é mais leve, não é mais interessante, não é mais nada. Só que você define o que é a sua vida dessa forma. Então você define como é a sua vida. Aí você define como você vai chegar na sua vida. Você define como você tem que estar aos 30 anos, 40 anos, 50 anos, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu negócio. E as definições limitam. Elas não são mutáveis, porque você acredita que é aquilo e você não pode mudar. Quando você entra no espaço de perceber, você começa a olhar para o que você definiu para a sua vida e aí você começa, de repente, a perguntar: isso ainda é leve? Isso ainda é divertido? Isso é meu? Às vezes as definições também não são nossas. Você definiu através de alguma coisa que alguém te contou, ou alguma coisa que você aprendeu. E aí você continua mantendo aquilo ali. Então, de repente, você definiu que para tratar da sua ansiedade, você só pode ser tratado com acupuntura, porque você gosta muito da acupuntura. E, de repente, você poderia receber outros procedimentos que iriam melhorar a sua ansiedade. Só que aí você está preso ali naquela definição de que a acupuntura é a melhor coisa que tem para você. E aí você mantém só recebendo da acupuntura e, de repente, a ansiedade continua. Ela só ameniza por um tempo. Aí quando você olha, mas espera aí, a acupuntura eu gosto. A acupuntura é interessante, a acupuntura é legal. Agora, corpo, qual é a outra possibilidade para eu atualizar essa ansiedade que eu tenho no meu corpo? E aí você vai começar a mexer no seu sistema emocional, onde você tem muito ali conectado com você, sentimentos que te mantêm criando as crises de ansiedade, que te mantém criando aquele estado de nervosismo, de intolerância, do que for, tá? Só estou pegando um exemplo de uma situação. Então você tinha uma definição, aí você começa a olhar, peraí, mas o que mais eu posso receber? Aí vai chegar alguma informação. Pode ser o facelift de Axis. Vocês já receberam o facelift de Axis? Ou já aprenderam? É incrível para ansiedade.
Pode ser um Reiki, pode ser Magnify Healing, pode ser Theta Healing, pode ser registros akáshicos, pode ser uma série de coisas. Então você está aberto a perceber. E aí vai ter uma hora que você está ali perguntando para o seu corpo, qual é a outra escolha que eu posso fazer para atualizar essa ansiedade? Vai chegar a informação para você. Chega. Alguém vai falar alguma coisa, ou você vai ler alguma coisa, ou você vai ter um estalo, e aí você, veio a informação. Aí você joga, ok, corpo, isso vai criar mais para a gente nesse momento? Se eu fizer essa escolha de receber essa sessão de reiki? Aí, se o seu corpo estiver leve, a resposta é sim. Se ele estiver pesado, é não. Então você pode jogar outra pergunta, corpo, então me mostre o que vai ser mais interessante para contribuir com as crises de ansiedade. E aí você está quebrando com as definições. Então, quais definições estão limitando as suas escolhas? O que você está definindo aí sobre a sua vida? O que você está definindo sobre a sua casa, sobre o seu negócio, sobre o seu trabalho, sobre o seu namoro, sobre o seu relacionamento, sobre o seu corpo? O que você está definindo? Qual o espaço que você não está abrindo mão dessa definição? E aí você não está soltando. Deixa eu ver aqui o Alisson. E quando a pessoa está habituada aos remédios ansiolíticos, como fazer para escutar o corpo? Os ansiolíticos, eles adormecem o nosso corpo físico e os nossos corpos energéticos. Então você tem o seu sistema emocional, você tem o seu sistema espiritual, que estão nos seus corpos energéticos e também conectado com o seu corpo físico. O ansiolítico, ele anestesia você. E muito do seu campo pode ficar um pouco adormecido, onde você pode até entrar num espaço de estar fazendo tudo muito no piloto automático, porque o ansiolítico ele vai quebrar o teu acesso com o teu saber. Ele quebra muito o nosso acesso com o nosso saber. Agora, você pode quebrar isso também. Você pode estar tomando ansiolítico e fazer práticas. Então, você pode estar nesse ansiolítico, beleza. Você tem que largar o ansiolítico? Não. Você é que vai perceber. Se você definiu que o ansiolítico é a única possibilidade que você tem para tratar da sua ansiedade, ok. Olhe e percebe, joga uma pergunta. Qual é o outro tratamento que eu posso receber? Ou qual é outro tratamento que eu posso aprender para eu mesmo me tratar? Eu sou muito a favor de aprender. Eu gosto muito disso. Eu sou professor a vida inteira, desde os 19 anos. Só mudei o meu foco em 2017, quando eu comecei a pegar tudo que eu aprendi para mim e ensinar a vocês, a também mudarem a vida de vocês. Então, eu só mudei o tema. E quando você aprende, você pode se aplicar todo dia um processo. Pode ser uma meditação, pode ser uma série de coisas. Então, você quebra a tua definição de que só o ansiolítico vai mudar a tua ansiedade. Quando, na verdade, os ansiolíticos, eles não mudam. É como se ele congelasse no teu corpo as tuas moléculas e ele te coloca num espaço meio congelado mesmo, que aquilo ali fica meio amortecido. Só que você não está efetivamente tratando a causa. A causa você vai tratar. A acupuntura tem protocolos para isso, que vai lá na causa. Assim como outras técnicas. Em Axis, a gente trata da causa também, onde você vai percebendo o que está causando aquela ansiedade, de onde está vindo aquilo. Ou não, você também não precisa saber a causa exatamente. É você reconhecer, beleza, eu sou ansioso. Ok, qual é a escolha que eu posso fazer se eu soltar todas as definições do que é ansiedade no meu corpo? E aí você vai começar a conversar com o seu corpo, que está ali um pouco adormecido pelo ansiolítico, e ele vai começar a despertar. Agora, isso tudo é uma musculatura energética. Não é fazer hoje e daqui a 3 meses sentar para fazer. Olha, Kátia, todos os dias meu corpo escolhe um processo, é isso. Todos os dias vocês podem escolher o que você aplica no seu corpo. E não é nenhuma definição. Então você pergunta para o seu corpo qual é o processo corporal que eu vou fazer aqui. Então, quais definições estão limitando a sua escolha? A carta de hoje, e galera que está entrando agora, estou falando sobre esse tópico, tá? Quais definições estão limitando a sua escolha? Aí você pode jogar para você. Quais definições estão limitando a minha escolha? E se eu abrisse mão delas, o que estaria disponível para mim?
todas as definições que estão limitando novas escolhas, novas possibilidades da minha vida, eu destruo, descrio, rescindo, revogo agora. Você é o criador da sua vida, você é o criador da sua realidade, é você, é você. Não é o teu pai que te machucou na infância, tua mãe, não é o teu namorado, é você. Você criou todos eles na sua vida. Então você pode começar a olhar tudo que eu defini sobre família, quais são as novas escolhas que eu posso fazer para atualizar no meu corpo a leveza, a facilidade com todos os familiares. É uma. Tudo que eu defini sobre um casamento, quais são as novas escolhas que eu posso fazer para atualizar essas definições e entrar no espaço de escolhas e possibilidades que eu ainda não fiz. Você vai jogando, você vai jogando. Só que você não vai jogar uma pergunta e ficar sentado esperando que venha uma resposta. Não. Você joga a pergunta, teu corpo vai jogar as suas moléculas energeticamente para ele ir atrás disso, e aí você vai começar a ter os insights do que fazer. Quais são as definições que eu tenho sobre dinheiro que me mantém sem dinheiro? E quais são as novas escolhas que eu posso fazer para atualizar isso? Eu fiz um atendimento semana passada com uma menina de São Paulo, e foi bem interessante. Ela veio trazer questão de dinheiro, veio trazer várias definições dela de dinheiro e tudo mais. E aí a gente começou a sessão, ela trabalha para o governo, ela trabalha para uma instituição federal, e ela veio muito no espaço de que, mas Dan, cara, você não entende, eu recebo um salário, é um salário fixo que eu tenho. E aí eu olhei para ela, tá, então percebe, você definiu que você tem um salário fixo. E aí eu joguei a seguinte pergunta, me responde imediatamente sim ou não, porque quando a gente responde imediatamente algo para acessar, é a tua percepção, não é o pensar que vai definir alguma coisa. Você definiu que você só pode receber dinheiro através desse salário? Aí ela, sim. Eu, ok. E se você abrisse mão dessa definição? Aí eu comecei a fazer todo um trabalho nela para abertura de definições que ela fez, de onde ela recebe dinheiro somente daquela fonte, daquele trabalho fixo dela. Porque você pode receber dinheiro de diversas formas, o dinheiro pode vir de diversas formas para você, se você não tiver uma definição de como o dinheiro vem para você. Então, a gente já falou aqui um pouquinho de ansiedade, agora estou falando um pouquinho de dinheiro. Então, o que você definiu e concluiu que estão limitando suas escolhas? Joga essa pergunta. O que eu defini e concluí que estão limitando as minhas escolhas? O que eu defini e concluí que estão limitando as minhas escolhas? O que eu defini e concluí que estão limitando as minhas escolhas? O que eu defini e concluí que estão limitando as minhas escolhas? Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando e vai percebendo o que teu corpo vai acessando. Então, cartinha de hoje que veio, quem está entrando agora, quais definições estão limitando sua escolha? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer entrar na live para fazer alguma pergunta comigo? Pode entrar. Me manda o convite que eu abro. Quem quer entrar? E a gente fala junto sobre isso. Ninguém? Não? Quais são as definições que estão limitando você colocar a cara a tapa para um público que você nem conhece e ele começar a receber de você e você receber dele? O que você definiu que você não pode mostrar sua cara, que você não pode mostrar quem você é, que você não pode mostrar seus poderes energéticos, porque todos nós temos poderes. Todos nós. Se você não definiu que não tem, você tem. Todos temos. Todos temos. Como destrava o meu ensino para idiomas? Um dos poderes que nós temos é transliteração. Barras ajuda muito a destravar isso, tá? Barras ajuda muito. Peraí, a Amélia enviou um convite. Deixa eu ver cá. Vamos lá, Amélia. Pode entrar. Já aceitei aqui. Não está abrindo para você, Amélia? Ué, por que não está abrindo? Cadê, cadê, cadê? Cadê a Amélia? Vê se vai. Vê se agora vai, Amélia. Vê se abriu para você.
E aí você pode trabalhar o seu julgamento sobre isso, Edgar, do aprender de idiomas. Então, Barras vai te ajudar em destravar isso. E a transliteração, você começa a pedir para o teu corpo transliterar os idiomas. Amélia, não está indo. Já abri aqui para você. Gratidão é muito forte, travada, colocar minha voz no mundo. Coloca, Silvana, sem medo. Não sei por quê. Amélia não está vindo. Você saiu, Amélia? Caiu para você? Como tá isso aí? Ué, então vamos lá. Alguém mais quer falar? A Amélia não está conseguindo entrar. Vou mandar aqui de novo, Amélia. Vê se chegou o convite aí para você. Faz o seguinte, Amélia, sai da live e entra de novo. Sim, essa live vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Então vamos lá. Quem está entrando agora? Quais definições estão limitando sua escolha? O que que você definiu um dia que você moraria fora do país? E aí você definiu que o Canadá é um país incrível para você. E aí, de repente, o Canadá não faz mais nada na tua vida e você continua naquela luta, não consegue tirar visto, não consegue nada, porque você está na definição. Então, o que você definiu? Que está limitando a sua escolha? Qual é o teu espaço? Olha, a Amélia agora vai entrar. Olá, rapariga! Como estás? Não me provoques. Como estás, rapariga? Eu estou a ouvir mal. Está ouvindo mal? Agora já não. Estava a Melhorou travar. agora? Então, tudo bem? Tá tudo. Aqui muito frio, pá. É, Portugal é um cretino. Fiquei anos morando aí, esperou eu sair para nevar. Palhaçada. E aí, me diga, Amélia, o que que você quer falar disso tudo que está vindo? Nós temos muitas referências de tudo mesmo, e travamos mesmo muito. E nem nos apercebemos. E depois, quando começamos a acessar a energia, vem muita clareza mesmo, mesmo muita. Vem. A gente não percebe, né, as definições que a gente tem na vida, de tudo que a gente escutou dos nossos pais, da nossa família, de parceiros, de amigos. É onde a gente abre mão do perceber. Porque não é que aquilo esteja errado. A definição é um ponto de vista do que cada um defende para si, que é interessante ou não. Só que você tem que começar a perceber o que para você é interessante e o que você pode mexer nessa definição para você entrar em outras escolhas naquele momento que você está vivendo. Então, nesse momento, eu ia, aliás, hoje eu era para estar em Belo Horizonte. Eu ia ontem para Belo Horizonte, ia ficar uma semana lá e depois eu ia para Belém. E aí, desde que eu cheguei no Rio, nessa minha vinda ao Brasil, eu tô amando estar no Rio. Tá sendo incrível, tá sendo divertido, tá sendo leve, eu tô passeando, tô vendo amigos, tô beijando na boca, tá sendo delicioso. E aí eu assim, cara, eu não vou para Belo Horizonte, tá super divertido aqui, por que que eu vou para Belo Horizonte? E não vou para Belém tão pouco? Não vou ficar um mês em Belém, eu quero ficar aqui até eu sair do Brasil novamente. Então, eu tive uma percepção para vir, defini que eu ia para Belo Horizonte, só que foi uma definição através de uma escolha. Defini que eu ia para Belém também, através de uma escolha. E como não foi uma definição em si, eu troquei a minha escolha e abri mão dela. Então, que definições estão limitando sua escolha nesse momento? Que definições. Oi, Dani. Hoje a gente vai trocar, né, Dani? Galera que está aqui no Rio de Janeiro, eu estou organizando uma troca de barras e processos corporais nesse domingo na Tijuca. Quem quiser participar, me manda uma mensagem inbox e aí vocês vêm e participam da troca. Picadão! Ê! Então, Amélia, E depois tem sempre aquela pergunta que eu continuo a fazer, é um processo que, pronto, eu gosto muito, né? Que a minha permissão, seja maior que a que minha consciência. a minha permissão de perceber seja maior que a minha consciência. É você entrar em permissão com tudo.
É você entrar em permissão. Não quer dizer que você vai aceitar. É entrar em Sim, sim. permissão com aquilo que está vindo e perceber o que fazer ali. Porque o aceitar também, ele está relacionado com definições do que a gente define. E aí você tem que aceitar aquela situação, seja ela qual for, por aquilo que você Não. definiu na tua vida. Quando você pode só olhar, mas espera aí. E se eu olhasse de um outro, através de um outro prisma, o que que eu posso fazer aqui para mudar isso? Qual é a outra escolha que eu posso ter se eu abrir mão dessa definição? Essa pergunta também é bem interessante. Qual outra escolha eu posso ter se eu abrir mão dessa definição? Então, você está quebrando com as definições. As definições, a gente congela tudo. Você congela tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo. Até porque as definições têm sempre um ponto de referência. Tem, tem. Tem um ponto de referência. E às vezes não foi Sim. ninguém que trouxe para você, tá? Foi você que criou. Yeah. Você criou. Você criou. E aí você começa a quebrar, né? Começa a quebrar. O que eu acho mais interessante de Axis, Axis foi a técnica que mais expandiu para mim quando eu comecei a criar mais coisas na minha vida e a soltar as coisas que eu não gostava e não conseguia soltar. Traz para a gente uma consciência de que nós temos a escolha e temos ferramentas para você começar a soltar tudo aquilo que você definiu da tua vida. Tudo, exatamente tudo. Porque você não tem que aceitar nada, mas você também não tem que brigar com nada. A briga não cria mais. Então, brigar com aquele teu momento não vai criar mais, vai te trazer mais ansiedade, vai te trazer mais tristeza, vai te trazer mais decepções. É você olhar para o momento que você está vivendo. Se eu não tivesse todas essas definições agora, quais escolhas eu poderia ter? E aí você começa a jogar as tuas moléculas, e aí você vai. E aí elas vão trazer para você alguma informação. Alguma coisa muito louca vai chegar para você, você, uau. E isso aliado com os processos corporais, né, Amélia? Sim. Os processos Me tem ajudado corporais, muito. Me tem ajudado muito. Os testes corporais também. Muito mesmo. processos energéticos, galera, seja ele qual for, Malta de Portugal, seja ele qual for, ele vai soltando do nosso corpo físico e dos nossos corpos energéticos as nossas definições, as nossas conclusões. Então, são os dois. Você joga com as ferramentas verbais e você atua com as ferramentas corporais. E aí você pode tanto receber um atendimento quanto você se aplicar. É onde eu sempre falo, cara, aprenda a fazer as coisas para você. Vai ter momentos que você vai receber uma sessão de alguém, claro, eu recebo volta e meia sessão de alguém. Só que você tem também a técnica para você se aplicar. E aí o outro vem e pinça. Então, ó, cartinha do dia. Quais definições estão limitando suas escolhas? Amélia, quais são as suas escolhas nesse momento para criar mais na tua vida? Vai me encontrar em Londres, Amélia? Olha, queres ir à França? No dia 3 de março vou à França. França, nesse ano, não estou percebendo. França, eu Pronto. passei vários meses lá no passado, né? 3 a 7, eu e minha irmã estamos em França. Olha, Sim, e agora? eu chego em Londres dia 9. Dia 9 eu chego em Londres. E depois eu vou passar, acho que 20 dias em Londres, e depois eu passo um mês em Bucareste, na Romênia. Aí depois Itália, aí depois Alemanha. Eu só tenho informação até Alemanha em maio. Aí depois eu não sei ainda onde eu vou Vou fazer estar. escolhas dessas. Bora. Olha essa pergunta aqui, Amélia, do Fermian, da Marlete. E quando você pede ao universo e algo aparece, mas seu corpo não fica confortável? Então, você pediu através de uma definição, através de um ponto de vista, ou você pediu através de uma percepção? Porque você pode pedir através de uma definição, por exemplo, tá? Eu defini que eu vou morar no Canadá. E aí, porque me falaram que o Canadá é muito bacana. Eu disse, então eu vou morar no Canadá. Universo, me traz essa escolha. Universo, me traz a moradia no Canadá. Aí eu dou entrada no visto canadense. Cara, dá tudo errado. Não consigo dar entrada no visto, não consigo achar apartamento, não consigo achar nada. Aí você joga uma pergunta.
Corpo, vai ser divertido pra gente morar no Canadá? Corpo, morar no Canadá é uma escolha leve? Corpo, morar no Canadá vai me trazer facilidade e abundância? Aí você vai entrar no pedido para perceber se aquilo foi uma definição ou se foi uma percepção. Porque às vezes é uma definição. Às vezes vem uma definição mascarada de percepção. Então você tem que estar atento o tempo inteiro, você tem que estar presente para ver se realmente aquilo não é algo que você definiu e concluiu. E aí não chega leve. Ok, Marlete? Quem Pois, mais? porque isto é tudo um processo, até É, que nós consigamos ter mesmo a subtileza de perceber, é. de fazer de perceber, de sentir mesmo, de perceber, ok, o que é isto? Porque muitas vezes as coisas aparecem. Ok, mas isto não é confortável, o corpo não está confortável, para o corpo não está confortável. Ok, ok, universo, ok, eu pedi, mandaste-me, não é bem isto que eu quero. Manda mais. Há que descartar também, porque lá está, é as escolhas. São as escolhas. Eu passei por um processo parecido, e você sabe disso, né, Amélia? Com Portugal. Eu já tinha percebido que era para eu sair de Portugal, e aí eu continuava insistindo em estar em Portugal, por tudo que eu defini do que Portugal era para mim. Só que não estava mais divertido, mas eu tinha todas as definições de tudo que eu vivi, toda a diversão, toda a alegria, todas as pessoas que eu conheci, fiz amizade, e eu não queria abrir mão daquilo. E meu Um país corpo. lindo, bom E clima. lindo, Portugal é lindo, e você roda Portugal de ponta a ponta. Eu adoro viajar, então tudo é muito perto, os castelos, tudo. Só que meu corpo já estava falando: olha, acabou nesse momento Portugal, vamos para outro país. E aí eu estava ali, naquela definição, me mantendo ainda em Portugal, até que um dia eu olhei e falei assim: cara, vamos lá, então o corpo me mostra. E eu fui para a Espanha, né? Fui para a Espanha e fiquei lá, ficava indo e voltando, o período da França também, até que foi na França. Eu na França em maio, eu falei assim, cara, vamos abrir mão de Portugal. E aí foi super tranquilo, foi super leve a saída, né? Então, é você perceber que você tem definições, sim, até pelo que você acha que é bom, né, Amélia? É, E aí você não é cria mesmo. o além. É aquilo que a gente fala muito em Access. Como posso ter mais ainda? O que mais é possível além disso? O que mais eu posso ter? Como posso criar mais? Ok, tá bacana, ok, tá divertido, ok, tá leve. Agora, e se fosse mais ainda? E aí você vai entrando no outro espaço. Então, olha, quem está entrando agora, a gente está falando de cartas de possibilidade e é sobre quais definições estão limitando suas escolhas. Depois vocês escutam a gravação de tudo que a gente falou aqui. E é isso, né, Amélia? É isso. Vamos embora. Olha aqui a Marlete. Falo de trabalho, peço trabalho e algo aparece, mas não rola resultado, não traz dinheiro. Ok. Qual é o teu pedido sobre trabalho? O que que você tem pedido sobre trabalho? O que que você definiu sobre o teu trabalho que não está te trazendo dinheiro? Você, você trabalha por conta própria, Marlete? Como é que é isso? O que eu percebo muito é, se você tem uma definição de trabalho somente pelo dinheiro que ele vai te trazer, aquilo não é tão expansivo. Se você tem uma percepção sobre alguma coisa profissional que você possa fazer, que vai ser divertido para você, que vai contribuir com o todo, que vai contribuir com as pessoas, que vai contribuir com o planeta, o dinheiro chega. Ele chega. E não importa se você está falando de ser contabilista, como se fala em Portugal, ou contador, como se fala no Brasil, ou trabalhar com terapias, ou advogar, não importa. É você ter um olhar de qual é a escolha profissional que eu posso fazer para receber dinheiro de forma abundante e também ser uma contribuição. Aí você vai criando a facilidade com aquilo. Você tem pedido por isso, Marlete? Sueli, para você ver, Dan, facilito tantas vivências xamânicas e me acho tão foda, e quando você abriu para falar, deu um nó na garganta e fingi demência. Sueli, então recebe, baixa as tuas barreiras, baixa as tuas barreiras. O xamanismo é lindo, eu já participei de várias práticas, eu atendo também, eu adoro o xamanismo, adoro esse espaço energético do xamanismo. Agora, o que mais está disponível para você, Sueli? Se você não definiu que somente o xamanismo
é o que você tem que fazer. Então, qual é outra escolha que você pode fazer também que vai ser mais interessante para você, além do xamanismo? Marta, chega mesmo, basta se permitir, colocar o pé na estrada e o universo te manda o chão, tua mão da serra. Isso aí, Marta. Isso aí, você está na Serra Gaúcha agora, Marta? Isso aí. Então, vamos lá. Mais alguém quer falar alguma coisa? Amélia, quer trazer mais alguma coisa? Não. Ó, Tá, que a bom. Nilma, Eu sei um presente. desafio. Eu sei, mas o Dan está-me a desafiar, mas eu não conheço. É isso, é isso, é isso. Ai, E é, como eu falei, nesse momento França não está abrindo, Amélia, para eu ir lá visitar vocês antes. Mas o que mais é possível? O que mais é possível? o que mais é possível. O verão passado Possibilidades. eu passei praticamente o verão passado todo na França. Depois é que eu peguei o final do verão na Espanha. Então, o que mais é possível? De repente a gente volta Mas para o verão de novo na França, que é uma delícia. Ai, verão na França é uma delícia. Principalmente ali na Riviera Francesa, tudo de bom. Olha aqui, Marta, estou gerenciando um spa resort internacional. Uau, que delícia, Marta. Eu adoro um spa. Canela, de repente eu vou no inverno brasileiro aí para Canela, Marta. A gente se vê finalmente pessoalmente. O que mais é possível? São Paulo, né, Amélia? São Paulo, né? eu tenho aí família e tudo, eu tenho aí tudo. São Paulo, né? Visitar a sua família que está aqui no Brasil, né? Tá, tá. Então, Eu também querido, gostava de ir a Brasília. ah, Aí, pouco a pouco. eu gosto de Brasília. Gosto muito de Brasília. Adoro. Adoro a energia de lá. Adoro. Gostava também de ir fazer uma visita ao Sereno, porque ele também é de uma potência. Serena é de Brasília, Amélia. Serena é É, de isso é. Brasília. A gente fez uma live semana retrasada. Serena e eu. Eu vi a vossa live. Fizemos uma live falando de Eu vi já sucesso. gravada, vi depois, mas vi já gravado. Quem Vi. quiser, dá uma olhada aqui no meu feed. Eu fiz uma live com o Robson Sereno falando sobre sucesso, sobre definições de sucesso e a quebra das definições. É isso, né? É que vocês os dois juntos, vai lá, vai. É coisa mesmo. Acho que já tem um ano que a gente criou classe juntos pela última vez. Vou dar um toque no Sereno, ver se a gente cria um workshop juntos. Ver o que a gente cria. Amélia, gratidão, querida, saudade de ti. Gratidão eu. É a primeira vez que eu estou em direto para o público. Aí, ó. Aí, ó. E como pode melhorar? O universo manda mais. Nada mais. Um beijo enorme. Queridos, por hoje é só. A gente fica aqui. Eu acho que eu vou manter essa prática toda quinta-feira, 1 da tarde, sobre essas cartas de possibilidades com esse baralho aqui. Esse baralho que é bem interessante. Se vocês quiserem comprar, dá uma entrada no Instagram que se chama Perguntas na Caixinha. Se dá para ver aqui, ó. E aí vocês compram com a Roberta, ela que criou isso. E eu adorei, adorei. Então, que vocês podem criar mais. Beijo enorme.